Olá, boa noite. Hoje é dia 18 de junho de 2024. Nós estamos ao vivo e a TV Alice transmite a partir de agora reunião da Frente Parlamentar de Apoio aos Trabalhadores por Designação Temporária da Secretaria de Segurança do Estado do Espírito Santo. Os trabalhos serão conduzidos pelo presidente da frente, deputado Calegari. Acompanhe a partir de agora. Olá, boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da segunda reunião da Frente Parlamentar de Apoio aos Trabalhadores por Designação Temporária da Secretaria de Justiça do Estado do Espírito Santo. A Frente Parlamentar de Apoio aos Trabalhadores por Designação Temporária da Secretaria de Justiça foi autorizada pelo ato número 2389, de 9 de novembro de 2024, e tem como objetivo monitorar e desenvolver a política estadual de proteção e apoio aos profissionais de designação temporária da Secretaria de Justiça do Espírito Santo, fomento da conscientização da população capixaba da importância desses profissionais, discutir e propor projetos de leis que minimizem os impactos negativos da demissão destes servidores e, ao mesmo tempo, que coíbam novas situações de abuso trabalhista em outras áreas do serviço público capixaba, com excesso de utilização de servidores por designação temporária em detrimento de servidores efetivos aprovados em concurso público. A frente também pretende promover debates, divulgação por meio de comunicação, jornais, revistas, internet, cartazes, entre outros, sobre a valorização destes profissionais e propostas tramitando em esfera estadual a respeito do tema. A adesão da frente parlamentar será facultada a todos os deputados da Assembleia Legislativa do Espírito Santo e o material produzido pela frente parlamentar ora criada, com sumário das conclusões das reuniões, seminários, simpósios e encontros, ficará disponível para toda a população. A Frente Parlamentar de Apoio aos Trabalhadores por Designação Temporária da Secretaria de Justiça do Estado do Espírito Santo tem como presidente a minha figura, deputado Calegari, e como secretário executivo, o deputado Coronel Wellington. Então vamos como a proposta da pauta da reunião de hoje, que é justamente debater acerca do futuro destes servidores de designação temporária, chamados atualmente de monitores, não é? E eu chamo aqui para compor a mesa, né, em primeiro lugar, nossos excelentíssimos colegas, deputados, membros da frente, aqui presentes, deputado e secretário da Frente Parlamentar, Coronel Wellington, deputado, presidente da Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, deputado Danilo Baense. Gostaria também de convidar para compor a mesa o excelentíssimo senhor secretário estadual de Justiça do Estado do Espírito Santo, Rafael Rodrigo Pacheco Salaroli. O senhor Franzailson Ribeiro Barbosa, diretor-geral dos estabelecimentos prisionais. E assim temos composta a nossa mesa. E também, como representante dos monitores, dos trabalhadores, da Organização dos Trabalhadores por Designação Temporária, o senhor Rocian Aparecido Viana. Os outros não vieram, não. Tendo composto a mesa, solicito que então que todos nós possamos ficar de pé para ouvir o hino nacional.
ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor, essa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Então, vamos começar aqui. Começando a nossa sessão inicial, nossa sessão na frente parlamentar, vai ser uma sessão, apesar de ser do caráter de uma sessão aparentemente solene, mas na verdade é uma sessão de discussão, de debates. Essa que é a característica da frente parlamentar em defesa dos trabalhadores por designação temporária. E antes de passar a palavra, eu quero que essa reunião tenha um caráter, apesar de toda a solenidade de estar aqui no plenário da Assembleia, que ela tenha, caro Coronel Wellington, caro secretário Pacheco, a característica mais informal que é possível dentro desse ambiente, dentro da seriedade desse assunto, para que possa frutificar. Só para retomar um breve histórico desse tema, que todos aqui estão familiarizados, nós temos a situação da segurança pública, do sistema prisional capixaba. Esse sistema prisional é um sistema que vem passando por profundas transformações já há alguns anos. Saiu de uma situação de profunda crise institucional, que todos recordam,
das prisões de lata, né, delegado Danilo Baense? E hoje é reconhecido como um dos melhores, se não o melhor sistema prisional do Brasil. É até um motivo de certo orgulho para o Estado do Espírito Santo. Eu tive a oportunidade de visitar as prisões, algumas prisões, todos os deputados aqui conhecem até mais do que eu, muito mais, né, as características do sistema prisional. Quero dar meus parabéns a todos aqueles que contribuem para isso, inclusive. Só que nós temos a situação dos trabalhadores que fazem esse sistema prisional ser o que é. Né? Se ele é o que é porque tem trabalhadores que fazem isso acontecer. Existe um capital humano envolvido nisso. E há algum tempo atrás, ano passado, no início do ano passado, eu fui procurado por alguns representantes da categoria, de uma parte da categoria, na época, que me colocaram a par de uma situação que a gente já sabia, mas que quando esses servidores me levaram, me chocou um pouco. Que era o quê? A Polícia Penal tinha sido criada após uma luta em todo o Brasil, né? E que foi muito justa. Foi muito justo o reconhecimento dos trabalhadores do sistema prisional como policiais. Assim como agora também a Polícia Científica também foi reconhecido como polícia. Espero que em breve reconheçam a Guarda Municipal como polícia, porque são forças policiais. E aí reconheceram a Polícia Penal. Só que aí criou-se a situação. E os trabalhadores do sistema prisional de designação temporária? E aí que eu fiquei sabendo que o buraco era mais embaixo, que não era 10%, 20%, era metade praticamente dos trabalhadores do sistema prisional. E mais, era justamente aquela massa de trabalhadores que fazia os serviços mais pesados, com todo o respeito aos policiais penais efetivos. Mas a verdade é, e qualquer um sabe disso, né, Coronel Wellington? Quem está ali mesmo lidando, manobrando com o preso é o DT. O que fazer? E o que é pior, não são pessoas que estão há 2 anos, 3 anos, 4 anos, são pessoas que estavam há 10, 15, 20 anos. E com pareceres do Ministério Público, do Judiciário, que essas pessoas teriam que perder o emprego, porque com a criação da polícia, você tem obviamente uma função de Estado. Assim como você não pode ter um policial militar DT, você não pode ter um policial civil DT, você não pode ter um policial federal DT, você não pode ter um policial penal DT. Diante daquela situação, eu, então, falei, para mim só tinha uma coisa humana a ser feita: reconhecer o trabalho dessas pessoas e entrar com uma PEC, que já estava tendo essa iniciativa em outros estados, para as pessoas até entenderam mal, não era efetivar esses servidores, era reconhecer a equivalência deles, porque era assim que eles eram trabalhadores equivalentes, não era efetivar. Você está querendo fazer o pessoal entrar pela janela? Não, eles são trabalhadores equivalentes, eles já tinham esse status, assim como, porque a Constituição dizia, né? Estou entrando aqui, esse debate já está superado, tá, gente? Mas eu estou só para reavendo o histórico do debate, atualizando a situação em que pé ficou. O objetivo não era fazer ninguém entrar pela janela, mas é que você tinha uma situação inusitada de que uma categoria foi criada, não tinha tido concurso para essa categoria, e era até um debate que eu tinha com os efetivos: vocês também não entraram para o concurso. Os policiais penais também não tinham entrado para o concurso. Porque quando fez a emenda constitucional, falou: serão policiais penais os aprovados em concurso ou os aproveitados, os trabalhadores que já estavam fazendo aquela função. E quem estava fazendo aquela função? Os agentes penitenciários, né? Aquelas pessoas. E sendo que agente penitenciário tinha tanto o efetivo como tinha o designação temporária. Então eu falei o quê? Se o cara está fazendo a função do outro há 10, 15, 20 anos, por um erro do Estado, então caberia ao Estado então assumir o ônus disso aí. Como já houve outras situações ao longo da história. Não seria a primeira vez que o Estado ia fazer isso. Para mim era a situação não apenas mais humana a ser feito, como seria a situação que resolveria um imbróglio judicial. Resolveria, porque você teria toda uma categoria de policiais penais, dos quais inclusive muitos com experiência, acostumados a lidar com o dia a dia.
Mas, infelizmente, por questões parlamentares e políticas, a PEC foi derrotada, ela não foi aprovada. Superado o debate, o governo do estado transformou esses profissionais em monitores. Eles passaram a ser monitores. O lado bom é que eles não perderam o emprego de uma só vez, o que é muito bom. Mas nós sabemos que essa é uma situação instável e insegura do ponto de vista jurídico. Então, o objetivo dessa frente, desse debate, é o que fazer agora, a partir de agora. Porque eu entendo que nós estamos diante de uma situação potencialmente perigosa por dois motivos. Dois assim, dentre vários, mas eu vou apontar pelo menos dois. Nós temos profissionais com mais de 20 anos em alguns casos, muitos à beira de aposentar, que não podem perder o emprego. Não podem, até porque não são reabsorvidos pelo mercado de trabalho, até porque o mercado de trabalho tem uma discriminação contra trabalhadores da área de segurança, isso é notório. E dois, temos um sistema prisional que, embora eficiente, é eficiente por causa dessa mão de obra, e se perder essa mão de obra hoje, nós temos um grave risco, me corrijam se eu estiver errado, de ver a peteca cair aqui no estado, se de repente vermos essa mão de obra substituída por uma mão de obra não tão qualificada, que adentrar no sistema prisional via concurso, se o concurso for exclusivamente de prova. Basta você ver essa nova geração de estudantes aí, que na minha opinião, quando eu olho para eles, eu não vejo essa capacidade física e essa disposição para controlar prisioneiros em presídio. Então esse que é a minha visão inicial do debate. O que fazer pelo lado humano, na discussão com o governo do estado e com a categoria, e o que fazer do ponto de vista profissional para preservar e até melhorar a qualidade do sistema prisional capixaba diante desse desafio institucional que se impõe ao nosso estado. Essas são as palavras que eu gostaria de deixar. E para continuar o debate, eu vou, se vocês me permitirem, vou passar a palavra inicial para o senhor Rocian Viana, para que ele possa nos dar a perspectiva dos profissionais da área. E aí depois vou franquear a palavra em seguida para o senhor secretário Pacheco, para que ele possa falar em nome do estado, e aí aos meus colegas deputados, e aí fica livre o debate, e depois a gente abre também para outras pessoas. Concordam com essa forma? Pode ser? Então, senhor Viana, está com o áudio aí? Esse é o Viana que vai falar. Bem, primeiro agradecer ao deputado Hélio Calegari e os demais parlamentares pela oportunidade, agradecer também a presença do secretário, do Ribeiro, né, diretor-geral aí, todo mundo conhece, dos colegas, e vou ser breve na minha colocação aqui. O deputado Hélio Calegari já fez um histórico aí. Eu acho que todos os presentes aqui, quem não participou ativamente do que nós fizemos aqui ano passado, pelo menos tomou conhecimento, né? Só aproveitar o gancho na fala dele, e realmente nós chegamos aqui no início do ano passado, 4 pessoas com um relatório em mãos das mudanças que estavam por vir e de que já tinham acontecido até então, né? E nós juntamos tudo aquilo que foi possível de legislação, do que tinha sido proposto em outros estados, até mesmo relatórios de pareceres jurídicos, né, do Procurador-Geral da República a respeito do tema. E o deputado Hélio Calegari, ele nos recebeu, foi muito solícito em nos ouvir, e ele entendeu que a nossa proposta ela era justa, né? E nós ouvimos o tempo todo falar sobre ilegalidade, 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 só que, na verdade, o que a gente estava tentando fazer aqui ano passado nunca tinha sido tentado. Era algo muito novo e que nunca tinha sido feito, né? E ainda hoje, eu às vezes acompanho na internet, ainda hoje existe uma divisão de opiniões entre os juristas. Eu não sou especialista em direito,
mas eu acompanho aí, ainda há realmente uma divisão de opiniões em relação ao que foi proposto aqui ano passado. O deputado apresentou a PEC, né, todo mundo sabe disso, e nós conseguimos convencer, talvez, né, a Comissão de Constituição e Justiça, e ela foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. E eu sempre digo para vocês, às vezes no grupo de WhatsApp, ou quando eu converso com alguém em particular, que nós não fomos derrotados aqui. Até onde fomos, nós ganhamos. Ela foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Só que, devido a uma manobra por parte de alguns deputados que não entenderam qual era a proposta, talvez não entenderam, né, qual era a proposta, ela foi arquivada e hoje, né, vocês se encontram na função pública de monitor. Ao longo do ano passado, nós fizemos aí uma proximidade com a entidade de classe, né? Apesar de nós termos chegados aqui na Assembleia de forma independente, nós fizemos aí uma aliança, participamos, né, ativamente do pleito eleitoral do sindicato na época, e a preocupação era justamente a que o deputado colocou, a perca de posto de trabalho e a perca também financeira. Porque a gente ouvia falar muito, né? As informações que nós tínhamos passava pela terceirização, passava pela criação de um cargo precarizado, com um salário bem inferior. Então nós sempre tivemos essa preocupação de que, se fosse para durar até a substituição, mas que pelo menos as pessoas elas tivessem a sua dignidade respeitada, que mantesse o salário, que mantesse a escala de trabalho, que mantivesse, né, a escala de trabalho. Nossa preocupação sempre foi essa. E nós sempre expusemos isso de maneira bem tranquila aqui na Assembleia e também na administração pública, né, de forma geral. Final do ano houve a criação aí de fato da Polícia Penal e do cargo de policial penal. O cargo de inspetor penitenciário foi extinto, né, e transformado em cargo de policial penal. E por causa do TAC, né, o termo de ajuste de conduta feito com o Ministério Público, foi criada a função de monitor de ressocialização prisional. Motivo de muito debate também, eu acredito, né, porque também foi algo bem novo. E, inclusive, eu tenho acompanhado pela internet, tem sido discutido em outros estados que criaram essa modalidade, tem sido discutido realmente a legalidade disso. Mas nós sabemos também que o sistema não pode operar com metade da mão de obra que tem, porque hoje basicamente é a metade, né? Metade policial penal e metade da mão de obra seria praticamente, metade seria de monitores de ressocialização. Esse cargo criado por portaria. Só que, até onde eu sei, e eu digo isso porque o meu contrato ele foi encerrado dia 31 de agosto do ano passado, dia 30 na verdade, do ano passado, mas eu tenho acompanhado ativamente aí as mudanças. Até onde eu sei, existem alguns desafios ainda para serem superados, né? Um colega, agora há pouco, ele me deu um rascunho aqui com uma portaria que tinha sido publicada em 2022, que garantia a escala 24/72 para o inspetor penitenciário de designação temporária. Algumas unidades não estão respeitando isso, talvez por entender que o cargo foi extinto, né, e que não há mais uma obrigatoriedade de manter essa escala. Mas existe também eu acredito que além da portaria, eu acho que existe também um acordo de cavalheiros que foi feito lá no passado, nós acompanhamos em 2022, inclusive, esse acordo ser feito, né, com um parlamentar que está nessa casa aqui, inclusive, para a manutenção dessa escala. Então, já que nós estamos aqui e é um espaço aberto para o debate, né, o secretário, o diretor-geral aqui, seria um momento da gente debater essas condições de trabalho também que tem afligido aí os colegas, né. Nós sabemos que os dois maiores complexos prisionais do Espírito Santo são longe, né,
Eu trabalhei muitos anos lá no Xuri, morava em Vila Velha, trabalhava em Vila Velha, e para me deslocar do meu local, da minha casa para o trabalho, eu andava 40 quilômetros. Era uma viagem praticamente, né? 80 quilômetros, 40 para ir, 40 para voltar. Então essa é uma questão. Outra questão que tem trazido desgaste para o servidor é a jornada de trabalho. Tem sido aplicada uma escala 4x4, que deveria ser de 10 horas, está sendo estendida para 12 horas diária, está sendo feita de 7 a 7, tem extrapolado as 40 horas semanais do servidor. As 40 horas semanais, elas são previstas tanto na 46 quanto no contrato que o servidor assina, né? Mas existe a compensação de hora depois, mas não está sendo dado para o servidor a opção de escolher nem o dia de folga. A gente tem recebido esse tipo de reclamação, então eu acredito que nós temos que realmente estender o diálogo, porque se há realmente o final da jornada até 2027, por que precarizar essa mão de obra? Por que tornar mais difícil ainda essa transição? E quando eu falo de transição, pessoal, já falei outras vezes, falei até com o deputado em uma reunião que nós estivemos, e falei, foi pensado uma transição para a Polícia Penal, da Secretaria de Justiça para a Polícia Penal, mas não foi pensado uma transição para o temporário. O temporário nós sustentamos aqui, como argumento inclusive da PEC ano passado, que o temporário ele tem dificuldade. O temporário que trabalha, né, é engraçado falar temporário para uma pessoa que trabalha há 5, 10, 15, 20 anos, né, no mesmo trabalho. Mas o temporário, quando ele sai do sistema, ele tem dificuldade de reingressar no mercado de trabalho lá fora, né? Eu sou exemplo disso. Meu contrato terminou dia 30 de agosto e participei de algumas entrevistas, apesar de, modéstia à parte, ter um currículo bom. Eu participei de algumas entrevistas e uma coisa que eu ouço muito de entrevistador é falar assim, eu participei de uma, só para dar um exemplo, participei de uma seleção alguns meses atrás para gerente operacional de uma empresa na área de segurança patrimonial, e a pergunta que a psicóloga me fez foi o seguinte: se eu não teria dificuldade de lidar com o público e com a equipe, já que eu estava acostumado a lidar com o preso durante tanto tempo, né? Porque no imaginário popular, o nosso trabalho ele é grotesco, né? Eles acham que a gente chega lá e é truculento o tempo todo, eles não têm a menor ideia de como é feito o trabalho realmente, né? De que é um trabalho extremamente técnico e pautado na legalidade. Então, todas essas questões, elas deveriam ser debatidas, né, com o poder público, para tornar essa transição mais digna, mais humana, para vocês que executam esse trabalho mais braçal dentro das unidades prisionais e que é de suma importância. Não tem como uma unidade prisional hoje funcionar sem a mão de obra de vocês, né? E eu acredito que deve haver, né, boa vontade do poder público, do secretário, do diretor-geral, para poder atender essa demanda da mesma forma que ele sempre atendeu aí, né? Tive a oportunidade de estar lá na Sejus, mesmo estando fora, fui recebido lá na secretaria junto com o sindicato por 2 vezes, para tratar de demanda de vocês, e eu acredito que existe boa vontade realmente para poder melhorar as condições de trabalho de vocês e ser pensado, né? Ano passado, nós trouxemos para cá um problema e nós trouxemos uma possível solução, uma proposta, né, que foi melhorada, que foi apresentada como uma PEC. Não foi aceito. E agora, em 2024, nós viemos aqui de novo para essa casa para perguntar para a Assembleia e pedir ajuda, né, do que será feito, né, porque é muito fácil arquivar uma proposta como aquela sem apresentar uma segunda alternativa. Então, eu acredito que a grande pergunta hoje, né, nesse dia, é essa: o que será feito desses homens e mulheres, desses trabalhadores até 2027? O que será feito com eles? Qual será o plano de reinserção desses servidores no mercado de trabalho? Qual seria a alternativa mais justa que atenderia ambas as partes? Eu acredito que
Essa é a grande questão que pode ser debatida, pode ser iniciado o debate agora. Nós não temos mais a resposta. A resposta que nós tínhamos era realmente a aprovação da PEC 002. Né? Queria eu que agora em 2024, ao invés de voltarmos aqui na Assembleia com um questionamento, esses homens e mulheres eles estivessem passando por algum tipo de capacitação para compor aí o quadro, né, as fileiras, mesmo que sob o regime jurídico único, para compor aí a força de trabalho da Polícia Penal e do sistema prisional. Mas não aconteceu isso, né? Algumas pessoas se opuseram à proposta, mesmo tendo, né, naquela ocasião, e existiam vários outros servidores submetidos ao regime jurídico único no Estado do Espírito Santo, inclusive, se eu não me falha a memória, de 9 a 7 inspetores penitenciários nessa condição. Né? Inclusive, alguns foram transformados em policiais penais, mesmo estando para se aposentar. Né? Mas a verdade que nós temos hoje é que a PEC foi arquivada e essas pessoas continuam trabalhando no sistema prisional, executando a mesma atividade. Outra questão, só para encerrar minha fala aqui e não me estender muito, é realmente os limites. Nós ouvimos muitos questionamentos a respeito dos limites da atuação desses servidores, né? Já que a própria portaria que criou a função pública, ela diz que não pode ser executado funções que se caracterizem atividade exclusiva da Polícia Penal. Inclusive, essa semana houve um debate lá no grupo que a gente faz parte, que nós fazemos parte, a respeito de condução de viatura, né? Eu acho que é bem claro o termo lá, não pode, mas eu sei que ainda fazem. Então, assim, realmente, eu acho que foi colocado o servidor para executar um trabalho e não foi explicado direito, nem para ele, nem para a gestão, qual seria essas atividades que esse servidor está apto a executar e não apto a executar. E também, para finalizar, pessoal, eu acho que a gente precisa aprender a usar mais a nossa voz, o nosso direito de fala. Eu acho que em pleno século XXI, 2024, não tem lugar mais para anonimato nem para covardia. Quando vocês sofrerem algum tipo de represália, sofrer algum tipo de constrangimento por parte de administrador público, de gestor, vocês têm que realmente reclamar, vocês têm que fazer valer o direito de vocês, né? Eu recebi uma reclamação essa semana e achei muito triste, deputado. O uniforme que foi posto para o monitor, ele não contempla agasalho. Ele não contempla blusa de frio, gandola, blusa de frio. E foi acordado que o servidor poderia continuar utilizando a gandola preta, né? Enfim, tem só para poder ilustrar, uma determinada direção do sul do estado que iria proibir o servidor de utilizar uma blusa de frio. Imagina, nessa época do ano, o servidor não poder usar um agasalho porque não está previsto no regulamento. Então, acho que o grande problema que nós temos aqui é o destino desses trabalhadores e também as condições de trabalho que eles estão sendo submetidos dentro do sistema prisional. Muito obrigado, senhor Rosian Viana. Eu vou passar a palavra aqui para o secretário Rafael Rodrigo Pacheco. Em primeiro lugar, também agradecer pela presença, tá? Aqui do secretário de Justiça, é muito importante para a gente poder debater. E antes dele entrar aqui nas questões, só até essa última questão que o senhor Viana colocou da blusa que não pode usar, me pareceu assim uma questão importante também, se o senhor puder abordar, tá? Essa questão da blusa do uniforme, ainda mais no inverno que já estamos chegando aí, que seria, né, importante isso também, até para a gente entender melhor. Deu. Bem, boa noite a todos. Inicialmente, a primeira coisa que eu queria salientar, antes dos cumprimentos de praxe, é a sobriedade do deputado Calegari na condução desses trabalhos da noite de hoje. Eu confesso, deputado, eu esperava algo mais emotivo, algo mais descolado da realidade, né? Porque quando a gente lida com a esperança das pessoas,
é fácil elevar esse sentimento, né, de engajamento, porque não há ser humano que se mova sem esperança. Sem esperança a gente não levanta da cama. Mas também é muito feio a gente brincar com a esperança das pessoas. A gente levantar também debates vazios, natimortos, em busca de prover uma esperança e conforto às pessoas, também beira o desrespeito. E o senhor me ganhou quando conversávamos ali, antes de começarmos a sessão, com essa sobriedade da proposta. E eu queria agradecer ao senhor por conduzir dessa forma, porque os nossos DTs, agora monitores de ressocialização, são homens e mulheres dignos de todo o meu respeito. E eu não viria aqui se eu acreditasse que não haveria exatamente o que o senhor está propondo. Então, muito obrigado pela sobriedade e o respeito a eles, não a mim. Eu vou. Eu sou temporário, eu cheguei agora há pouco, daqui a pouco eu vou embora. Mas muitos deles estão há tanto tempo aqui quanto eu estou na Polícia Federal, meu tempo de Polícia Rodoviária Federal. Então, parabéns, de coração, deputado, por respeitar essas pessoas e propor um debate sóbrio. Em sendo assim, o senhor conta comigo nessa Casa de Leis quantas vezes o senhor achar que eu me faço necessário. Queria, então, agora dar boa noite, né, a todos vocês, muitas faces conhecidas, né? Eu sou conhecido por viver em meio a vocês. Alguns eu não conheço, vocês são muitos, eu sou um, vocês são quase 2.000. Mas eu acho que eu estou indo bem, porque 80% dos que estão aqui eu conheço pelo nome, né? Então eu estou muito feliz em revê-los. Muito obrigado por comparecerem. Aqui é a casa do debate, vocês têm que vir aqui mesmo, têm que comparecer. Esse é o lugar da ressonância das ideias. Às vezes levam coisas para mim lá na secretaria que eu não tenho condição de debater, por imposição de limite legal. Aqui é um lugar de liberdade de debate. Rocian, nada a agradecer, não, você agradeceu a minha presença aqui, mas eu sou servidor público. Eu existo para servir. Eu não sirvo para mais nada que não a servir. Então, quando eu não puder mais atender um chamado daqueles que estão comigo no cotidiano, então está na hora de eu me desligar, porque eu não sirvo mais para vocês. Então, não tem nada para agradecer. Eu sou bastante acessível, eu gostaria de atender as pessoas ainda mais. Infelizmente, o tempo é uma commodity cara e o dia só tem 24 horas, mas eu costumo ter jornadas das 5 horas da manhã às 9 da noite. Acho que eu só perco para o deputado, o senhor não, deputado, o senhor é um deputado novinho, só perco para o meu saudoso delegado de polícia, agora deputado, né, nosso amigo Danilo Baense, né, que trabalha bem mais do que eu, né, na sua juventude de 67 anos, né, deputado? Coronel está novinho. Né? Bem, dito isso, vamos lá. Né? Queria agradecer novamente também as palavras do deputado Calegari, pelas belas palavras em relação ao sistema prisional. O sistema prisional capixaba realmente é elogiável, é admirável, eu conheço bastante, eu trabalhei nas 27 unidades da federação, trabalhei nos 27 estados e no Distrito Federal e posso afirmar, o nosso sistema prisional realmente é elogiável. E o senhor já disse, e ele é elogiável por quê? Por conta das paredes e muralhas? Claro que não. Ele é elogiável pela presença das pessoas que lá trabalham, todos, policiais, agora monitores de ressocialização, comissionados, enfermeiros, assistentes sociais, dentistas, médicos, fornecedores, todos. Não há ninguém mais importante nas nossas estruturas. Há funções por horas distintas, mas não há prevalência de importância entre ninguém. Isso é muito importante porque eu vou encaminhar algumas palavras e vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Porque antes de eu ser secretário, deputado, eu não sei se o senhor sabe, mas eu era o subsecretário de inteligência. Eu fui convidado pelo antigo secretário André Garcia a montar uma estrutura de inteligência mais pujante na Secretaria de Justiça, em função da minha experiência, principalmente na Polícia Federal. E eu encontrei uma estrutura absolutamente fraturada, um ambiente, pode perguntar a eles, não pergunte a mim não, um ambiente de total desrespeito, de assédio moral, por vezes assédio sexual em relação às nossas mulheres, de um sistema de vinganças pessoais e de exploração negativa em função desse vínculo frágil. As pessoas mais expostas a isso que eu estou narrando eram eles. E eu fiz de tudo ao meu alcance para que este nível de agressão e desrespeito a pessoas que têm um vínculo de trabalho mais frágil que o meu, porque se o governador me exonerar, eu volto para a Polícia Federal. Nada muda na minha vida.
Por isso eu posso fazer valer alguns direitos com mais facilidade do que eles. E eu me empenhei muito, muito, para garantir a eles que eles não fossem vítimas desse tipo de pressão irregular, ilegal e absolutamente inconcebível e inadmissível. Isso culminou, inclusive, quando da eleição do sindicato, onde eles têm votos, eles podem votar, podem se associar, me foi dito que a eleição anterior a essa, eles eram pressionados. Eles eram pressionados a votar na chapa A ou na chapa B, porque, do contrário, seriam mandados embora por conveniência administrativa. E eu me empenhei e disse que o voto era livre e a eleição era justa. De eleição, os senhores entendem, né? E eu disse, né, que eu não permitiria que isso acontecesse com vocês. E eu não permiti. E eu acho que eu consegui. Eu acho que eu consegui. Pelo movimento de vocês, eu consegui. Então, esse sindicato que venceu da forma como deve ser, pelo voto livre e pelo debate de ideias, não pela coação das pessoas ao seguirem. Então, eu sempre tive respeito por eles, deputado. Então, quando nós tivemos que fazer a montagem do que hoje é o monitor, eu alertei aos policiais penais que era fundamental que a gente não recriasse um sistema de segregação, de perseguição e de diferenciação entre as pessoas, à exceção das diferenças legais, e somente só. Pois bem, a mudança para monitor de ressocialização, deputado, já foi um grande desafio. Já foi, dizia para o senhor ali numa fala mais descontraída, um triplo mortal carpado, porque nós sofremos a pressão dos órgãos de controle. Aos servidores públicos não é lícito fazer o que se deseja, mas fazer o que a lei nos permite. E naquele momento já houve muita dificuldade de fazer a adequação desse novo momento, da extinção do inspetor penitenciário em designação temporária para o monitor de ressocialização. E foi essa imposição de limitação legal que também ensejou a limitação de ação. Era preciso determinar exatamente o que poderia fazer um monitor e o que ele não poderia, para a gente poder garantir esse universo e esse novo momento a essa categoria que já estava ameaçada de uma medida mais forte naquele momento. Houve, então, a previsão naquele momento, junto com a promotoria, da substituição plena de toda esta categoria até o ano de 2007, por força de um termo de ajustamento de conduta. É importante dizer isso, deputado, porque eu recebo, como eu disse, sou muito acessível, há uma falsa percepção dos poderes que são a mim confiados, que são muito menores do que aquele que a maioria das pessoas acreditam. Por quê? Porque eu sou apenas um servidor público e eu tenho que me pautar pelos limites legais. Muitos deles feitos aqui, nessa casa, porque ninguém está acima da lei, muito menos esse secretário. Enfim, tivemos aqui, eu estive com vocês quando do debate da PEC, vim aqui, a casa estava bem mais cheia, havia realmente a crença de que era uma proposta que podia ter algum êxito no debate democrático, e nós tivemos aqui, eu posso arriscar que entre 300 e 500 inspetores penitenciários em designação temporária. Eu atendi a todos, eu fiquei horas aqui. A sessão acabou e eles vinham falando comigo e eu fiquei com todos vocês aqui, tentando dividir com vocês as nossas percepções da PEC, que infelizmente se confirmaram, porque nós não víamos viabilidade legal nela. E essa inviabilidade legal foi feita não pela Secretaria de Justiça, mas por essa Casa de Leis. Essa matéria foi votada, como deve ser, democraticamente por todos os nossos representantes. Uns votaram positivamente, uns votaram negativamente, então a PEC não foi em frente. E aí agora o deputado, muito bem dito ali para mim, não me chamou aqui para debater alternativa legal, mas alternativas, a falta da alternativa legal. Me fez 2 comentários que me parecem viáveis. A previsão da titulação desta atividade no concurso me parece viável. E por que eu digo que me parece viável? Porque ela precisa ser analisada por parceiros que estão além do meu controle, são parceiros externos. Mas nós fizemos isso de forma semelhante, vocês devem saber, porque muitos foram recontratados recentemente, corretamente, e vocês viram que nós prestigiamos. E aquele conjunto de funções que nós colocamos ali foi colocada por mim. Eu era da comissão, eu não era o secretário à época, e eu dizia ao deputado que eu falei, por que eu não posso dizer que pessoas
e que habilidades eu estou buscando. E nós fizemos, com o apoio do Franzailson Ribeiro, que está ali. E nós recebemos questionamentos, muitos, da promotoria, das estruturas de controle, e nós conseguimos mostrar que, de fato, vocês eram um grupo majoritariamente beneficiados, que poderiam apresentar aquelas habilidades, mas não eram os únicos. E foi essa pluralidade que permitiu que esse item continuasse nesse processo seletivo. E talvez, deputado, se a gente conseguir modular algo à semelhança, a proposta de titulação pode ser vitoriosa. O deputado também me falou ali da possibilidade de estudar uma compensação. Confesso, deputado, que me falta conhecimento legal, para a gente falar numa compensação financeira por uma atividade de designação temporária. Mas vejo com bons olhos porque é um questionamento que nunca foi feito. Pelo menos eu desconheço que esse questionamento tenha sido feito em algum momento. Gostei muito, deputado. Achei que são 2 apontamentos que valem o debate. Bem, para vocês terem ideia do que é limite legal, eu vou contar uma história para vocês. Todo mundo sabe do que aconteceu em Mimoso do Sul recentemente, correto? Então, naquele dia, era uma sexta-feira, por um acaso, eu estava com o comandante dos bombeiros, por um acaso, às 9 horas da noite da sexta-feira. A tragédia, deputado Coronel Wellington, foi no sábado, 4 horas da manhã. 4 horas. Eu não me lembro a data, mas sei que foi de uma sexta para um sábado. E o comandante Cerqueira, muito incomodado, por volta das 9 horas da noite, ele falou: olha, eu não aguento mais, eu vou embora. Eu falei: mas, comandante, o que houve? Eu estou mandando dezenas de alertas para a população de Mimoso do Sul e eles não se ausentam da cidade. Infelizmente, naquela madrugada, todos sabem o que aconteceu, nós perdemos aproximadamente 20 vidas naquela noite. Pois bem, no sábado, o mesmo comandante me liga para me dizer o seguinte: secretário, o senhor tem uma ata de cobertores. As pessoas estão com frio em Mimoso do Sul. Por favor, me permita aderir à sua ata. E eu já sabia a resposta, mas eu não quis dar a resposta para ele. Fiz contato com a Procuradoria-Geral do Estado e solicitei que eu pudesse dar adesão à ata da Sejus. E ele me disse: Pacheco, mas você sabe da proibição do Tribunal de Contas em função da mudança da lei de licitações. E eu disse: procurador, as pessoas estão com frio. Nós vamos sucumbir a um mandamento legal enquanto as pessoas estão com frio? E ele me disse: muito nobre a sua ação, mas você vai responder sozinho por esse ato. E você não terá proteção legal para se justificar. Esses são os limites legais. Nós tínhamos pessoas com frio, desabrigadas, e tivemos que obedecer aquele limite. 2 dias depois, com o apoio dessa casa, nós derrubamos esse parecer do Tribunal de Contas. Mas foi preciso caminhar pelos ditames da lei, não pela minha vontade, para vocês entenderem o que é uma amarra legal. E a amarra legal é a substituição à barbárie humana. Às vezes ela nos beneficia, às vezes ela nos poda, mas é assim, é a lei escrita, e assim deve ser. Pois bem, dito isso, eu quero dizer, já louvando novamente a iniciativa do deputado Calegari, que esse secretário e a secretária de Justiça está absolutamente aberta a discutir toda e qualquer proposta que vocês trouxerem. Mas, por favor, tenham ideia das limitações legais. Essas 2 que citei me parecem muito frutíferas, podem trazer bons frutos. Então, vamos discuti-las. De minha parte, do meu senso, da minha simpatia, do meu reconhecimento ao trabalho de vocês e do respeito que eu nutro por cada um de vocês, contem com meu integral apoio. Não tenho dúvida disso. Caminhando para o fim, deputado, o Rocian citou algumas questões, como escala, eventuais dificuldades no cumprimento das limitações de atuação. Eu creio que a proposta da sessão não seja essa, nós nos delongaríamos muito. Quanto à jaqueta, isso já foi resolvido, porque de fato houve uma ausência de previsão quando a gente formulou o uniforme deles, e nós já permitimos que vocês continuem com a preta até que se resolva isso de forma tranquila, até porque o inverno se anuncia. Então essa já está superada. Quanto aos demais, como o Rocian bem colocou, ele mesmo fora da secretaria foi recebido. Então todos são bem-vindos, o debate é democrático, nós estamos dispostos a analisar tudo aquilo que possa conferir vocês todo o reconhecimento e agradecimento que temos na pessoa de cada um de vocês. E sendo assim, encerro minhas palavras, me colocando à disposição de todos vocês e agradecendo a nobre mesa dos nossos deputados e ao Rocian, que está aqui à minha direita, a chance de dizer tudo isso a vocês. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor secretário. Continuando aqui, dentro do que foi colocado, vou passar aqui a palavra para o secretário da Frente Parlamentar, deputado Coronel Wellington, para o senhor fazer algumas considerações, alguns questionamentos e apontamentos. Boa noite a todos. Nós inicialmente agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos aqui, tendo o privilégio de contar com a presença ilustre das autoridades governamentais, em especial do nosso querido Rafael Pacheco, secretário de Justiça, pessoa na qual nós testemunhamos estar presentes em todos os debates, não só da discussão sobre a questão da PEC, mas também das reuniões da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado. E na oportunidade ele sempre teve esse posicionamento equilibrado. Com a saída do doutor André, obviamente nós torcemos muito, ficamos muito felizes por ele ter assumido a Secretaria de Justiça. Muito importante, né, o equilíbrio que ele tem, o conhecimento, a sensatez que ele tem para estar à frente da Secretaria de Justiça e também aqui, nesse momento, recebendo o convite do nosso querido deputado Calegari, que é o presidente da Frente Parlamentar, né, em defesa dos trabalhadores em indenização temporária da Secretaria de Justiça, que são vocês, os nossos queridos monitores, que nós tivemos assim grandes momentos juntos em 2023 e com grande alegria nós recebemos todos os senhores aqui. Então, parabéns também ao presidente da Frente Parlamentar, deputado Calegari, pela iniciativa, valorização e senso de justiça para com todos os operadores de segurança, que eu considero vocês operadores de segurança, e é muito importante nós estabelecermos, através de um diálogo republicano com todas as instituições do Estado, construir pautas que possam caminhar para a solução de um problema com base legal, que nós tenhamos ancorados nas políticas públicas e na coerência, junto à política que o governo do Estado do Espírito Santo também quer adotar em acolhimento a todos vocês. Os limites legais, na qual o doutor Rafael Pacheco muito bem colocou aqui. Nós também gostaríamos de cumprimentar o deputado delegado Danilo Baense, pessoa na qual preside com maestria a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, todos os servidores que estão aqui representando também os monitores, de uma forma especial Viana, que utilizou da palavra, e nós viemos aqui, primeiro, escalados pelo deputado Calegari, para estar junto com ele, na frente parlamentar e com todos vocês, diante do que for construído de uma forma coletiva aqui, de uma forma bastante tranquila, sem estresse, sem extremismo, mas todos nós buscando em consenso o que é melhor para vocês. A fala do Dr. Rafael me deixou muito feliz, porque, primeiro, não é fácil um secretário de Estado, diante de todas as atividades que são desenvolvidas durante um dia, atividades que são 1000, né? Ainda que solucionasse todos os problemas, hoje, amanhã teria mais 1000. E nós temos um sistema, o sistema prisional, vocês sabem muito melhor do que a gente, em que é preparado para acolher em torno de 12 mil, 15 mil. E nós temos mais de 20 mil presos no mesmo sistema. Então, não há problema, não é solução fácil para um problema difícil. E essa solução, o que me deixa muito feliz de estar aqui nesse momento histórico, é porque justamente nós estamos buscando coletivamente essa solução. Então, parabéns Calegari, parabéns deputado Danilo Baense, parabéns doutor Rafael, parabéns Viana, parabéns a vocês monitores. Nós estamos aqui para hipotecar a nossa confiança, o nosso trabalho, o mandato que foi dado primeiramente por Deus e pelas pessoas que acreditam na gente, em prol do que for melhor para vocês. Parabéns, sejam sempre bem-vindos, nós estaremos sempre à disposição e ombreados com o deputado Calegari. Obrigado. Obrigado, deputado Coronel Wellington. Agora eu passo a palavra para o meu excelentíssimo colega, presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado Danilo Baense.
Boa noite a todos. Quero inicialmente saudar o nosso presidente da Frente Parlamentar, deputado Calegari, saudar também o secretário executivo, Coronel Wellington, meu grande parceiro na Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado. Aliás, o Coronel Wellington é um parceiro muito grande aqui em todas as ações. Nós somos os 2 primeiros a chegar nessa sessão e os últimos a sair, viu, Pacheco? Quero saudar aqui o nosso secretário de Justiça, Rafael Pacheco, pessoa muito solícita e sensível. Fez alguma referência à minha pessoa durante os muitos anos na Polícia Civil, né, Rafael? Uma luta muito grande, mas hoje estamos aqui que a luta não para. E você também, sei que tem muito problema lá e a luta não para. Eu quero saudar também o Franz Ailson Ribeiro, que é o diretor dos estabelecimentos prisionais, e também o Rocian Viana. Muito obrigado pela presença de todos. O Calegari falou na situação dos presos no passado, e eu tenho, Calegari, uma grande gratidão, né, pelos policiais penais, pelos DTs e agora monitores, porque eu entrei na Polícia Civil, Pacheco, em 1986, a situação muito difícil, cada delegacia tinha um presídio anexo, né? Aqui no plantão de Vitória, que era um plantão apenas para o Estado do Espírito Santo, só havia um plantão para o Estado do Espírito Santo. Fazíamos todos os flagrantes aqui da Grande Vitória e alguns aí do interior do Estado, né? E a luta era muito grande, o delegado, investigadores, escrivães, todos eram carcereiros. E eu achei que a gente nunca ia ficar livre, né, do problema do preso. Entrei como escrivão, 89, concurso para delegado de polícia e fui para o interior do Estado, delegacia também lotada de presos. Eu achei que jamais ficaríamos livres dos presos. Mas em 2011, Pacheco, eu assumi a Superintendência de Polícia do Interior, 2011, e com a graça de Deus e a ajuda de todos, especialmente dos servidores da Sejus, nós conseguimos acabar com os 32 presídios anexos às nossas cidades, inclusive na sua terra, Cachoeiro Itapemirim. Eu tinha um presídio lá que ficava lotado, lá em Cachoeiro, também lá na região Mimoso do Sul, tinha muito preso, muqui. Aliás, os 32 presídios estavam aí espalhados pelo Estado. E com o apoio de todos vocês, né, e de muitos que já se foram, nós conseguimos retirar primeiramente os presos, passando para ser justo, e depois também a escolta, porque nós ficamos, a Polícia Civil ainda ficou responsável, né, por fazer também a escolta para os fóruns, né. Em 2014, eu assumi lá a Superintendência de Polícia Prisional, também tive a ajuda de vários de vocês, vários foram designados para trabalhar conosco, viu, Calegari? Lá na SPP, né, onde nós fazíamos aí um volume grande de escolta por dia, com um volume reduzido de policiais, né. 2015 a 2018 eu já passei para a SPTC, mas a gratidão é muito grande. Hoje eu estou à frente da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado, cuja comissão, as portas estão abertas para vocês, como sempre tiveram. O Pacheco, como subsecretário lá da Sejus, ele esteve em todas as reuniões aqui, inclusive reuniões com os DTs, atendendo com muita presteza, com muito carinho, com muito respeito. Então eu quero fazer aqui esse registro, deputado Calegari, e quero me colocar à disposição de Vossa Excelência, inclusive se for necessário fazer uma reunião conjunta da Comissão de Segurança com a Frente Parlamentar, não é isso, Coronel Hélio? Que aí nós vamos ter mais deputados aí na mesma reunião. Eu quero deixar as portas abertas, vocês sabem, a Comissão de Segurança, na nossa gestão, tanto lá em 2019, 2020, como agora, 2024 e 2025, as portas estão abertas. Sempre estiveram abertos e vão estar abertos. E tem um detalhe, não precisa de marcar. Chegando aqui e querendo fazer uso da fala, nós estamos aqui à disposição. Eu, quando assumi o meu primeiro mandato, estive lá conversando com o nosso governador, Renato Casagrande, e uma coisa que eu fui muito claro para ele, viu, Pacheco? Eu falei para ele, governador, eu não sou oposição, eu tenho posição, que é completamente diferente. Mas uma coisa eu vou deixar claro para Vossa Excelência, eu aposentei aos 62 anos de idade, com 48 anos de serviço e com 33 anos na Polícia Civil. Ou seja, passei mais da metade da minha vida dentro da segurança pública, na Polícia Civil, atuando inclusive nos 78 municípios. E eu falei, a única coisa que eu não vou fazer é qualquer projeto que chegar lá, que vai de encontro aos interesses da segurança pública, eu voto contra o governo, e deixei muito claro. Mas então eu quero parabenizar vocês pelo trabalho, eu sei das dificuldades. Quando o Calegari falou em presídios que ficavam enlatados, realmente, Calegari, ficavam enlatados. Lá em Novo Horizonte, nós chegamos a ter quase 900 presos
naqueles contêineres, com 2 policiais apenas. Viu, Pacheco? Apenas 2 policiais tomando conta de quase 900 presos. É óbvio que haviam muitas fugas. Mas hoje, Calegari, nós temos aí o número de 1.865 efetivos, mas temos 1.657 DTs. E trabalham com muita eficiência, um trabalho muito eficiente. São 23.534 presos, é muito preso. E imagina, Pacheco, se não houvesse audiência de custódia, onde 40% a 60% dos presos autuados em flagrante, Calegari, são soltos no dia seguinte. Às vezes o delegado termina um flagrante na madrugada de domingo para segunda, 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, meio-dia e pouco, 1 hora já está em liberdade. Senão, o sistema deveria estar com 60 mil presos, 50 mil presos. Né? Muito obrigado, gente. Estou à disposição de vocês. Que Deus continue abençoando a todos. Dentro dos trabalhos aqui, eu vou franquear a palavra a qualquer membro da plateia, qualquer pessoa aqui que esteja com vontade de falar, de pontuar, de colocar-se, de externar sua opinião ou querer fazer um questionamento. Alguém gostaria de falar? Fica à vontade. Boa noite. Só um pouquinho antes aqui, eu só vou informar, o delegado Danilo Bessa vai nos deixar aqui, porque ele tem um compromisso urgente. Muito obrigado, tá, Danilo, pela sua Vamos falar o compromisso. Qual é o compromisso? O irmão está sendo homenageado, o irmão tem 88 anos, pastor Derli Baense, foi diretor do Colégio Americano, foi um dos fundadores da FAESA, criou mais 6 faculdades, inclusive a FABAV aqui, está sendo homenageado. O evento começou às 19h30. E eu quero ir lá, já está com 88 aninhos, eu tenho que ir lá para prestigiar o meu irmão. Mas estou à disposição de vocês e contem comigo. Voto tudo com esse homem aqui e com o nosso deputado Coronel Hélio. Atrasou para estar com vocês, tá? Eu sou testemunha. Pode falar, amigão. Júlio César, boa noite para você. Boa noite, Júlio César. Vossa Excelência. Hoje nós temos colegas do IAS contratado que estão na mesma situação também, que nós não podemos esquecer deles. Os contratados do IAS, que está acabando também lá, entendeu? Contratados em Linhares. Não, IASes. IASes. Sistema socioeducativo. Socioeducativa. Não podemos esquecer desses colegas nossos, né? Que está nessa luta, que precisa também dessa prova de título. Como teve na sua cidade, Cachoeiro para a GCM. Sim. Dando pontuação para quem serviu o Exército, pontuação para quem exerceu atividade policial. Eu acho que essa questão, o 2º artigo da Constituição, que é o maior, 37, ele fala prova mais prova de título. Sim. Obrigado. Muito Júlio obrigado. César, máxima 1. Essa questão do IASES, assim, eu vou até passar aqui. O IASES também está no âmbito da Secretaria de Justiça? Não é? Direitos Humanos, né? Assim, então, o senhor pode falar sobre isso também? Vou passar aqui a palavra para o secretário. Pronto, voltou. O IASES, como todo mundo sabe, não está vinculado à Secretaria de Justiça, trata de menores, e houve uma revisão, num dado momento, na política governamental, na estrutura de governo, que o IASES, então, fosse alocado na Secretaria de Direitos Humanos. Agora, embora a gente não possa tratar as coisas juntas por força de separação administrativa, o bojo é o mesmo. Se a gente conseguir evoluir em propostas inovadoras para cá, elas serão, obviamente, aproveitadas para lá. Vejamos, por exemplo, que quando você fala, meu colega, né, da questão do servir ao Exército, do tempo policial, esse é o ponto para a gente desenhar uma titulação para vocês, porque servir ao Exército, eu consigo demonstrar para as estruturas de controle que ela está disponível para uma camada gigantesca da população, não só a vocês. Esse é o ponto. Para a gente ter sucesso na titulação, a titulação tem que ser considerada acessível a um grupo não específico. Então, pode ter pessoas que serviram ao Exército aqui, como meu amigo aqui, esteve comigo lá no desfile militar, tivemos juntos, né? Lá no 23 de maio, lá em Vila Velha, mas não está distrito a esse grupo. Está disponível
a um universo enorme de pessoas. Então, por exemplo, se eu fosse fazer o concurso da Polícia Penal e tivesse titulação para tempo de polícia, eu ia me dar bem, né? Porque eu tenho 31 anos de polícia agora em 12 de julho, né? Então, mas só eu tenho essa capacidade? Não é só eu tenho essa titulação? Não. Ela está disponível a outros grupos. Eu acho que essa proposta, ainda que nova, né? Eu não sei se o senhor discutiu com alguém ou se o senhor discutiu ali comigo. Eu acho que ela é frutífera. Se bem desenhada, ela pode beneficiar vocês. Então, caso a gente consiga uma aprovação com as instâncias de controle para isso, em relação ao concurso da Polícia Penal, fatalmente isso pode ser emprestado ao IASES. Inclusive, eu pegando o gancho disso, essa questão da titulação, realmente o secretário ele tocou num ponto importante. O que é o grande problema do aproveitamento de títulos hoje? É a interpretação jurídica. Eu vou falar interpretação porque no direito você sempre tem essa questão da interpretação que dá. Existe o princípio do direito da isonomia e da igualdade de acesso a todos. Você tem que dar amplitude. Então você, como diz o secretário, você não pode, por exemplo, fazer um edital direcionado, né? Então, por exemplo, eu não posso fazer em tese. Eu não posso fazer um edital em que eu estou seccionando quem tiver esse título aqui, essa experiência profissional tem vantagem sobre os outros. Essa é uma questão. Mas não faz isso em processos seletivos, por exemplo, para deter, quando você tem experiência, é porque não é concurso público. Porém, há um debate que é interessante, porque, por exemplo, para pessoas portadoras de necessidades especiais, que é um outro caso, você já relativiza um pouco esse princípio. Estou querendo dizer que tudo existe uma relativização. Em nome do princípio, por exemplo, da supremacia do interesse público, e por que eu entro nesse debate? Devido à imensa necessidade que o sistema público de segurança pública vai ter desses profissionais que podem ser desperdiçados se nós não os aproveitarmos. Porque vocês são o capital humano do Estado, formado pelo Estado, porque foi no Estado que vocês adquiriram essa experiência. Eu vou até propor aqui para o deputado Coronel Wellington, o deputado Danilo Baense saiu, no âmbito da frente parlamentar e no âmbito da Comissão de Segurança, para nós fazermos uma reunião com o Procurador-Geral do Estado, com o Procurador-Geral de Justiça e com o Tribunal de Contas, com o presidente do Tribunal de Contas, com esses três, para nós estarmos então começando a avaliar quais caminhos dentro dessa posição, não é, secretário? Claro, convido até o senhor para participar, se o senhor puder participar com a gente, para nós começarmos a ver isso, verificar o que pode ser feito nesse âmbito da questão da titularidade. Qual o caminho? E digo mais, existem deputados federais, senadores, talvez é algo até que possa ir para o Congresso, porque eu sinto nisso uma necessidade que não é só do Espírito Santo. Talvez algum deputado federal, algum senador pode vir com uma PEC. Claro que isso aí é algo que extrapola, mas eu estou falando assim, algo que possa facilitar situações desse tipo em todo o âmbito da nação, que aí nós estamos falando do IASES. Então vamos conversar que podem também se sensibilizar para colocar algo que desentrave isso em nível federal, caso a legislação federal seja um entrave. Estou aqui falando porque a gente tem que conversar com aquelas pessoas, com aquelas autoridades que podem nos dar uma devida interpretação desse tema, né? Então vamos ver isso aqui, então vamos agendar então essa reunião, então para a gente poder estar fazendo isso, pode ser, e o Viana também, não é, Viana, para você ir conosco também, tá? Como representante da categoria, tudo bem? Vou franquear mais palavra aí, quem mais gostaria? Pode ir, amigão. Presidente, pela ordem. Sim. Só colaborando aí com o que Vossa Excelência já falou, a palavra é livre e ampla concorrência. Tem que manter a livre e ampla concorrência. Exatamente. O que foi falado aqui. Em nenhum momento restringiu a participação de ninguém e manteve a ampla concorrência. Por isso, não tem óbice nenhum na questão da legalidade, no meu entendimento. Concordo plenamente.
Pois não, amigão? Boa noite, né? Saudação a todos. Meu nome é Isaías. Saudar a todos os deputados. Nosso diretor, presidente Ribeiro, ao seu secretário Rafael Pacheco. A minha fala é o seguinte, recentemente eu vi um áudio que o nosso secretário respondeu, alguém perguntou, não sei quem, sobre a continuidade. Nós já sabemos, né? E o secretário foi direto dizendo... O secretário foi direto na questão da resposta, os monitores têm prazo de validade. Estudem, ano que vem tem a previsão de concurso público. Eu peguei isso para mim já faz algum tempo. Pena que no último concurso eu só consegui fazer 60 pontos, a nota foi um pouquinho maior, mas compensação estava quase 30 dias com minha filha em coma aqui no CIAS. Inclusive naquela semana saí para o hospital para fazer escolta de preso. Deixei minha filha no hospital e eu lembro disso. É triste, né? Mas... Enfim, nessa mudança agora na reta final, eu não gosto de lembrar não que foi muito triste a fase que eu passei, mas nós estamos em transição, o período dos monitores está em transição, e assim, que não seja sofrida essa transição, seu secretário, que aquilo que possa ser feito tanto como o nosso diretor, como o senhor, para beneficiar nessa reta final, eu estou me preparando sim, como os colegas também, estão se preparando para o concurso, estudando. O meu pedido seria a critério da situação da nossa escala. Conforme o secretário anterior, Marcelo Paiva de Mello, em outubro, através da portaria, outubro de 2022, através da portaria 1115, de 21 de outubro de 2022, ele então, naquele momento, ele fez essa portaria, colocando todos, então, na época, inspetores penitenciários, para a escala de 24 horas, determinando isso. Infelizmente, devido a situações talvez de contratações, talvez falta de serviço e outros fatores que nós não podemos aqui explicar, né, que cabe à gestão pública definir, novamente nós estamos vendo diante de situações onde as escalas estão hoje, tem escala de 12 por 36, 4 por 4 e inúmeras situações. Então o meu pedido, senhor secretário, como o senhor falou mesmo dando essa resposta, eu gostaria de ter esse pedido não somente para mim, mas em nome de toda a classe e dos colegas. Essa oportunidade de nós não somente estudarmos, porque após mais de 2 décadas, de 20 anos, onde, né, trabalhamos para a ressocialização dos internos, inclusive eu lembro com essa fala aqui do hospital, fui lá cuidar do interno. Estava lá internado, eu deixei minha filha, que eu tinha um dever a cumprir, tinha um trabalho a cumprir. Então, assim, honro, esse dia eu recebi o seu secretário na unidade, o seu secretário falou comigo, um dia bom para estar em casa. Eu falei, não, eu preciso estar aqui trabalhando. Não sei se você vai lembrar, mas há cerca de 2 semanas aproximadamente. Então, assim, que seja o pedido meu aqui em nome da classe, seu secretário, essa ratificação que seja estudada pelo senhor juntamente com o nosso diretor, porque não é culpa nossa do monitor se o sistema está faltando. Eu sei que o governo vem agora recentemente, foi publicado, né, o edital 1 de 2024, e pelas considerações, né, pelas publicações, já foram mais de 20 mil servidores convocados novamente por cargo de monitores. Então, assim, dê essa chance para nós nesses últimos 2, 3 anos que restam, volta com a escala, ou fiscaliza, ou faça essa ratificação no Diário Oficial novamente. Eu sei que não é culpa de ninguém, de direção, de nada, mas é do sistema em si. Mas dá essa oportunidade para nós guerreiros podermos estar continuando, estudarmos, dedicarmos, termos tempo, até porque nós estamos dentro de situações limitadas, onde nós lidamos com facções criminosas, ressocialização. Hoje mesmo eu vi o vídeo do seu secretário aqui no salão lá de um interno que voltou para a sociedade, está lá, um salão até muito bonito. Então, assim, nós estamos trabalhando em prol disso também, da melhoria do sistema prisional capixaba, da melhoria do reeducando ali, para ele voltar para os seios da sociedade. Essa função é nossa, nós abraçamos elas há mais de 20 anos, né? Eu estou apenas cerca de 2 anos, mas muitos colegas aqui estão há mais de 20 anos. Então, dessa oportunidade, estude essa possibilidade aí de poder ratificar essa portaria e dar essa oportunidade para todos os guerreiros se prepararem para o concurso do próximo ano. Obrigado, meu caro. Obrigado aí pela sua explanação. Então, primeiro, né, quando eu digo, né, vamos estudar, nem de longe, né, eu falo isso, né, como forma, né, de não
prestigiá-los. É porque é isso. É porque é isso. Eu abri a minha fala aqui falando que trabalhar negativamente a esperança de vocês é um desrespeito a vocês. É fácil para mim. Não, fica tranquilo. Eu vou pleitear, prorrogar os contratos de vocês. Está tudo certo. Olha, você sabe, né? Fizemos isso aí 20 anos. Vamos fazer de novo. Para mim é ótimo. Só não é verdade. E aí vocês têm que optar em lidar com a verdade e a dureza dos fatos ou com uma mentira bem contada. Basta vocês me dizerem o que vocês preferem. Eu sei fazer as duas, mas eu prefiro falar a verdade. Então, quando eu digo vamos estudar, é porque é isso. Não tem jeito. Não tem jeito. O que o deputado está... Presta atenção no que eu falei da sobriedade do deputado. O deputado está buscando formas de dar uma contrapartida pelo belo trabalho que vocês deram, alguns durante décadas. Mas ele não te prometeu que não vai ter o concurso. E nem pode. E se ele fizer isso, eu acho que ele vai colocar em risco aí a palavra dele. Tenho certeza que ele não vai fazer isso com vocês. Então, quando eu digo vamos estudar, é uma mensagem de incentivo, não de repreensão. Eu estudei, tantos outros estudaram, eu consegui. E tenho certeza que vocês são capazes, né? Eu vim da favela. Eu sei exatamente o caminho da dureza. E tenho certeza que vocês também sabem. Então, não adianta eu vender ilusão para vocês. E eu não vou. A construção do novo modelo de trabalho de vocês foi parte exigida da promotoria por conta de dizer claramente que vocês não têm mais uma estrutura reflexiva ao policial penal. É importante entender isso. Quando o presidente do sindicato veio me procurar, eu perguntei a ele, você vai continuar presidente do sindicato desses dois universos? Porque eu tenho a visão de que você vai entrar num conflito de interesses. E ele me disse isso. Pô, mas o policial penal tem escala 24 horas. Eu falei, o monitor não é policial. É preciso aceitar isso. É preciso aceitar isso. Não há mais um mundo reflexivo entre esses dois universos. Houve. Era assim que vocês se referiam uns aos outros. Eu sou efetivo, eu sou DT. Agora você não é DT, porque não tem um efetivo. Há um policial do outro lado. Há mundos diferentes. A gente pode conversar, a gente pode ter opções, a gente pode ver viabilidade, a gente pode. Mas é preciso aceitar isso. É preciso. Se a gente não aceitar isso, toda hipótese termina numa proposta equivocada. E eu não vou fazer isso com vocês. Não vou fazer isso com vocês. A minha mesa, meu caro, é a mesa onde eu enterro a maioria dos sonhos. Todos os dias alguém me liga e fala assim, secretário, tinha uma ideia brilhante. Eu falo, conta ela para mim. E aí quando eu rebato para ele, eu falo assim, pô, não tinha a menor ideia que era assim. Porque é assim. É assim. Né? Eu tenho limitações, enormes limitações. O que eu quero conta muito pouco. O que eu quero conta muito pouco. Mas eu topo rever. Eu topo rever. Vou conseguir? Eu não vou te dar essa resposta aqui, porque ela seria conveniente. Eu não quero ser conveniente, eu quero ser verdadeiro. Mas parabéns pela sua exposição. Faço votos que sua filha esteja melhor. Amém. E que Deus continue guiando e iluminando para que ela tenha uma vida de realizações. E eu rogo a você, meu caro, um dia desse, se você acompanha as falas que eu fui para o Instagram para que vocês tivessem acesso a mim, para que vocês também pudessem me ouvir. Eu digo, né? E aí, o que eu faço para passar no concurso? Organização e disciplina. Ah, é difícil. E o que nessa vida é fácil? Você vai conseguir, eu tenho certeza disso. Agora vai estar ótimo. Sucesso, meu irmão, tá bom? Um abraço. Então, o que acontece? Uma outra proposta que eu acho que a gente pode trabalhar, eu vou também trabalhar aqui no âmbito da frente, que a gente pode também estar vendo, que eu gostaria até de perguntar para o secretário aqui, se tem algo projetado na Secretaria de Justiça hoje, tendo em vista que até 2027 deve acabar, né, 2027 deve acabar a categoria, a possibilidade da implantação de um programa de capacitação. O que aconteceu? Eu penso o seguinte, eu penso em dois alvos, e aí eu quero falar aqui com os DTs. Isso aí não exclui a questão da titulação, que a gente vai trabalhar em cima dessa proposta, e até da possibilidade da indenização, que a gente vai também trabalhar em cima.
Mas eu também estou vendo aqui a questão da capacitação em dois sentidos. Eu sou professor de cursinho pré-vestibular e de concurso público, por isso que eu me interessei pela conversa. Eu também sou servidor concursado do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Não é fácil passar em concurso mesmo, não. Mas também não é impossível. Mas, enfim, eu sei que é difícil. Será que... duas formas de capacitação, eu estou pensando aqui. Uma ideia, curso para concurso, né? Focado nos trabalhadores DTs, né? A gente poderia ver algo que atendesse eles nas suas horas vagas, fora dos plantões, seria uma possibilidade, né? E a outra questão, a capacitação já a mais longo prazo de profissional para aquele que for sair mesmo do sistema, para ele poder abrir o seu negócio, ser um empreendedor, trabalhar em alguma área, porque nós temos uma fome de profissionais, né? Eu estou falando assim, é uma ideia, né? Não estou falando que todos vão poder fazer, não estou aqui querendo dizer que é fácil estou falando assim, é uma possibilidade. Eu conheço pessoas que realmente têm ansiedade de trabalhar por conta própria, tal. É difícil. Tem pessoas que já gostam da ideia, até se animam com essa possibilidade, mas que às vezes falta o conhecimento. Poxa, um plano de trabalho, um plano de negócio. Eu estou falando assim, são possibilidades, porque talvez a gente não vai encontrar, e aqui é só nossa primeira reunião, a gente não vai encontrar talvez uma solução única, mas se a gente encontrar um rol de soluções que possam ser implementadas conjuntamente, então é uma proposta. Mas alguém quiser falar mais alguma coisa também, eu abro aqui uma possibilidade. Pode falar, Viana. Só aproveitar o gancho aí, eu já comentei isso com eles algumas vezes. Não sei, né, a questão legal, como que o Estado poderia prover isso. Da mesma forma que é feito um convênio, né, para poder absorver a mão de obra do egresso, poderia ser pensado algo nesse sentido. Por quê? Eu falei aqui na minha primeira fala, tem-se o problema que não pode ser ignorado, que realmente esses trabalhadores eles vão ter dificuldade de se reingressar no mercado de trabalho. Porque, se for comparado com DTs de outras secretarias, o camarada que ele é professor na SEDU, ele é professor na rede privada, ele é professor em qualquer lugar. O cara que ele é enfermeiro em qualquer lugar. Agora, aonde que o camarada vai encontrar a experiência que ele adquiriu no sistema prisional aí fora? Às vezes nem a empresa de segurança privada quer receber o cara, por causa daquele senso comum que eu falei aqui. E o Ribeiro foi militar do Exército, acho que no Exército tinha algo parecido, eu sou militar de carreira da Marinha, e a gente tinha um programa parecido com isso, né, nas Forças Armadas, de reinserção, quando o camarada que era do serviço obrigatório, no meu caso não que eu era concursado, mas o cara que era serviço obrigatório, ele vencia, né, o prazo dele ali, eles tinham convênios com empresas para poder absorver essa mão de obra. Eles davam uma capacitação e faziam uma indicação, né? Não sei se tem algum impedimento legal para poder fazer esse tipo de trabalho também, mas como o senhor disse aí, nós estamos aqui para trabalhar não só uma opção, mas várias opções para que essas pessoas não fiquem desamparadas no final de 2027. Obrigado. O deputado hoje está inspirado. Realmente, se todas as vezes que eu viesse aqui eu visse essa florada de boas ideias, eu voltaria até mais vezes. E olha que eu venho bastante aqui. Deputado, vamos lá. O senhor está bem, hein? Primeiro eu queria comentar algo que o Rocian falou aqui, né? Todo mundo sabe, ou a maioria das pessoas sabe, que das quase 2 décadas, as 2 décadas que eu fiquei na Polícia Federal, a maior parte desse tempo todo foi dedicada à Delegacia de Repressão a Entorpecentes, e eu montei minha carreira toda nas operações internacionais. E por que eu fui para esse segmento da cooperação internacional? Que eu percebia que quando os meus colegas da Entorpecentes se aposentavam e tentavam uma colocação no mercado privado, eles chegavam à conclusão que eles prenderam o traficante a vida inteira. Quanto isso vale no mercado? Respondo, nada. 20, 30 anos dedicados à repressão ao tráfico de drogas. Sabe quanto isso vale no mercado privado? 0.
E eles me alertaram em relação a isso. Eu falei, então, peraí, fazer as operações de entorpecentes, ok, mas como é que eu agrego valor a mim? Porque daqui a 2 anos eu estou aposentado. E eu estou com 49 anos. Eu não vou parar de trabalhar. E eu não vou ser secretário a vida inteira. E aí eu fui para a cooperação internacional, porque o que vale não são as operações de entorpecentes que eu fiz no exterior. O que vale é o francês, o inglês, o que vale é a minha capacidade de sentar com presidentes e ministros. É isso que vale. Então, eu consegui, na atividade policial, agregar valores que têm algum interesse no mercado privado. Então, eu entendo bem quando você fala isso, né? Aí o deputado fala aqui, curso preparatório e capacitação. Deputado, o senhor está lendo minha mente. Quando eu ainda era o SUBIP, o subsecretário de inteligência, eu, que já dei aula também durante muito tempo, fui professor universitário 10 anos, quase 10 anos, acho que não deu 10 anos não. Eu falei, poxa, deixa eu montar um curso preparatório para quem? Adivinha para quem que eu queria montar? Para os DTs. E por que que eu queria isso? Porque metade da minha equipe na subsecretaria de inteligência eram de DTs. E eu nunca fiz nenhuma diferenciação entre os então efetivos e os DTs. Vocês sabem disso, vocês conhecem os colegas da inteligência das agências e sabem quantos DTs nós tínhamos lá. E eu comecei a montar um preparatório. Liguei para colégio, arrumei sala de aula, eu tenho uma relação muito boa com as pessoas na cidade. Comecei a ligar para colegas que eram professores da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, até que a comissão de concurso me ligou. Pacheco, você vai entrar num conflito de interesse, porque você é da administração. Você não pode dar nenhum tipo de benefício para aqueles que serão candidatos. E eu fui podado na minha ideia. Então, há um conflito de interesse posto e a possibilidade da gente atuar no curso preparatório para vocês não é uma possibilidade legal. E aí eu rendo homenagens ao presidente do sindicato, porque quando eu dividi isso com ele, vocês devem saber, ele fomentou uma turma preparatória para vocês, não foi isso? Foi isso? Foi derivada dessa situação. Então, rendo homenagens aí ao presidente do sindicato, que fez essa proposta, e acho que ele poderia se envolver nisso novamente. O custo da montagem de um curso preparatório não é algo absurdo. Não é algo absurdo, porque a gente está falando basicamente do capital humano que é o professor. Então, o preparatório, já digo para o senhor, porque vivi isso, não é possível. Há conflito de interesse. E se for, talvez não era possível, no sentido de uma iniciativa que surgiu assim, né, de forma um tanto quanto unilateral, mas se fosse dentro de um programa aprovado, dentro de uma lei, por exemplo, a gente propõe uma lei aqui na Assembleia de um programa, algo a ser pensado. Algo a ser pensado, mas eu queria falar da segunda coisa que o senhor falou, a capacitação. Essa é outra que eu vejo com um caminho muito frutífero, porque nós temos essa expertise, o Rossian falou aqui, nós fazemos isso todo dia para quem? Para os presos. Todos os dias nós montamos estruturas de capacitação para os presos. Ora, se nós temos estruturas para a capacitação dos presos, nós podemos ofertar capacitação aos nossos? Resposta, creio que sim. Basta fazer um rearranjo organizacional para bem conduzir isso. Porque nós estamos falando de uma capacitação para um horizonte em aberto. Então, essa aqui, deputado, eu vejo como um caminho muito viável, tá? A primeira, o senhor já deu aí um aso, né? Se vier de um mandamento legal, vamos ver. Hoje eu não tenho essa capacidade, por absoluto impeditivo legal, a preparação, o curso preparatório. Mas a capacitação eu vejo com muito bons olhos. Respondido? Respondido. Muito bem respondido. Encaminhando já para o final da nossa frente, eu vou abrir para mais... tem mais pessoas querendo fazer um questionamento? Há mais comentários? Sim? Eu vou abrir para até mais 2 pessoas, se alguém tiver interesse. Fica à vontade, querida. Está ligando o microfone aí? Boa noite a todos. Boa noite. Só fazendo um adendo à fala do Viana, lembrando que nesse quesito de absorção da mão de obra do monitor, né, no então monitor, ao serviço privado,
com relação às nossas intervenções, as intervenções que são realizadas em conjunto, né, em ação conjunta com o policial penal, isso nos causa um grande transtorno para a nossa vida particular. Eu mesma, em 2009 a 2011, quando atuei no então IASES, quase tive o pescoço cortado e um adolescente, ao sair, ele foi procurar minha residência. Então, hoje, 8 anos na Secretaria de Justiça, há uma necessidade justamente de cooperar, né, com o policial penal nessas intervenções. Então, a gente acaba trazendo para a gente dificuldades, muitos, em manter o seu próprio negócio, né, de avançar no empreendedorismo, outros, justamente nessa questão da absorção da mão de obra numa empresa de vigilância, por exemplo. Porque uma coisa é você estar dentro do presídio, lidando, claro que existem presos e presos. Existem presos que não precisam ser ressocializados, porque estão, né, por um mau passo no passado, já tem sua família formada, são até mesmo empreendedores. Outros, infelizmente, não querem sair dessas vidas e não sabem separar os papéis. Né? Então, nós temos o policial penal, nós temos o monitor de ressocialização, que agora, né, com a atualização, houve mudança para adequação aí na sua colaboração. Então, a nossa visão é uma visão totalmente diferenciada e devemos atuar de uma maneira diferenciada. Mas já atuamos de outras formas em outros momentos. Então, é muito difícil para a gente fazer essa adequação, né? Eu agradeço a oportunidade. Deputado, queria apresentar ao senhor a nossa cantora, dona de uma voz linda, encantadora dos nossos ambientes. Adoro ela. Tenho ela no meu coração, nutro muito carinho por ela. Tomei um susto quando a vi, achei que era trabalho infantil, deputado. Achei que era trabalho infantil, fiquei preocupado em ser processado, uma moça, né? Mas, enfim, olha, a sua fala vai ao encontro da minha exposição para o nosso colega ali. Está vendo a necessidade de diferenciar os mundos? E essa transição que a gente está tendo da Sejus para a Polícia Penal, ela está sendo dolorosa, porque... Veja, não deixa de ser uma ruptura. Apesar de todos os meus esforços de fazer uma condução gentil, de manter um ambiente decente, respeitoso, é uma fratura. É uma fratura. Nós permanecemos assim durante décadas e, de repente, a gente precisa se separar. A Polícia Penal, apesar de estar vinculada, de trabalhar no sistema prisional, eu costumo brincar que eu sou o dono do hotel e eles são os donos do serviço. Uma relação única, não há nenhuma outra estrutura policial que viva um ambiente tão delicado e uma relação de coabitação tão sui generis, e nesse processo todos, quem temos? Vocês. Então, também há um processo de fratura e um processo de separação que precisa ser feito. E por vezes isso se manifesta, deputado, em detalhes singelos. Por exemplo, eu fui procurado... E por isso que eu digo, há coisas simples e há coisas complexas. Eu fui procurado porque a blusa deles, que é uma blusa cinza, que a gente procurou causar o menor impacto, até por uma questão de custo para vocês, né, manutenção da calça e da bota preta, correto? Com a mudança apenas da blusa, né? Nas costas deles, a inscrição inicial, correto, Ribeiro, era monitor de ressocialização, né? E eles fizeram uma solicitação bem simples, que fosse mantido Secretaria de Justiça nas costas e no peito o monitor de ressocialização, correto? Não foi isso? Eu não vi problema nenhum, porque de fato eles são vinculados à Secretaria de Justiça, né? Mas perceba que até a alteração da onde se coloca o nome, por vezes causa um impacto. Por quê? Porque eles estão conosco há muito tempo e é um processo de ruptura e de fratura. Por mais que eu busque anestésicos, por mais que eu busque remédios, por mais que eu busque repouso, por mais que eu dê sossego,
É traumático, querida. Eu entendo você. E tenho em mim um parceiro na condução desse momento que vocês estão vivendo. E o limite é só um, o limite legal. Todos os outros eu estou aberto a gente discutir. Joia? Te vejo no ensaio de quinta-feira. Pode falar, Viana. Abriu. A fala da nossa colega ali, ela reflete bem aquilo que nós falamos aqui ano passado, que é a herança que essas pessoas vão carregar consigo, muitas delas para sempre. Esses dias mesmo, eu estava saindo da minha casa, ali em Vila Velha, fui caminhando até o ponto de ônibus, dá uns 500 metros da minha casa, para encontrar com a minha companheira, e por ocasião do retorno dela do trabalho, e eu passei por um cidadão e ele parou, ele andou, ele olhou assim, ele parou e olhou para trás e acenou: ei, seu Viana, tudo bem? O senhor por aqui? Entendeu? Então, assim, eu acho que é o apelo maior em relação a essa transição. Por isso que na minha fala eu usei esse termo. Nós temos que realmente ter, o Estado ele tem que entender que ele tem uma responsabilidade social com essas pessoas, pela segurança delas. Então elas vão levar com isso, querendo ou não, elas vão levar consigo a herança de ter trabalhado no centro prisional, para onde que elas forem, né? A colega falou ali sobre, às vezes, dificuldade de manter negócio, né? Eu já conheci colega que teve que fechar comércio, porque o marginal ali, a pessoa à margem da lei, identificou que ele trabalhava em presídio, né? E outras dificuldades que a gente encontra. Teve um colega que me relatou essa semana que o preso dele, do interior de Colatina, salvo engano, o preso foi na porta da casa dele com um facão na mão, né, para poder tirar satisfação com ele por coisas, né? Ela falou bem ali, eles têm presos e presos, tem presos que ele não sabe dissociar o papel ali, né? Ele pessoaliza o papel ele não consegue enxergar que é o Estado que está ali dentro, ele quer pessoalizar. Então eu acredito que o maior apelo dessa categoria que está aí caminhando para o final é esse, né? O que fazer com essa herança? Então nós temos que procurar soluções para poder minimizar ao máximo o impacto disso na vida dessas pessoas. Obrigado. Viana, você pode saber que isso nos sensibiliza bastante. O objetivo dessa frente, que está só começando, quero deixar bem claro, gente, isso aqui não é uma reunião para fazer firula, a gente não está aqui uma hora dessa. Não é ano eleitoral, pelo menos para mim, não estou disputando eleição, não estou disputando reeleição, tem 4 anos ainda, tá? O objetivo aqui, realmente, nós estamos preocupados com esse processo de transição de vocês. Isso que o Viana falou é preocupante, eu entendo, eu sei que o secretário, já percebi que o secretário também tem uma visão humana, né, dessa situação. Temos que encontrar soluções. Algumas soluções, pelo que eu estou vendo aqui, vão partir de consultas a autoridades e discussões. Outras soluções talvez vão partir de iniciativa legislativa, que de qualquer forma passarão por discussões com o Executivo, não tem como, porque você mexe com o âmbito da administração pública. É aí que entra, né, coronel? Que é a hora que não tem essa de oposição à situação, né? Tem que conversar, tem que dialogar. Uma coisa que me preocupa, não foi falado aqui hoje, foi um pouco, né, lateralmente, aquela questão dos abusos, do assédio. Havia aquela coisa que eu vejo em alguns, eu sei que é minoria, a grande maioria dos policiais penais são pessoas de bem, tenho muitos amigos policiais penais, pessoas excelentes, mas infelizmente até durante a PEC, eu verifiquei a transição da PEC, muito preconceito de alguns que não entenderam o debate da PEC e que partiram para agressões contra os colegas, porque são colegas, mesmo que a função agora esteja distinta, vocês são colegas, vocês estão juntos no mesmo ambiente de trabalho. É igual eu estou deputado, cada servidor dessa casa aqui é de certa forma um colega meu. Eu não faço o meu trabalho se não tem a pessoa da taquigrafia, se não tem a pessoa do vídeo que está gravando essa sessão, se não tem aqui a polícia legislativa, são meus colegas. E eu vi coisas, secretário, de arrepiar. Eu vi gravações, eu vi áudios, eu vi prints criminosos de pessoas
Assim, é absurdo a pessoa ter coragem de escrever, de falar certas coisas de colega de trabalho. Teve um que usou essa tribuna aqui, que falou uma bobagem, acusou os DTs de ato criminoso. Você deve lembrar disso. Acusando as pessoas indevidamente de envolvimento com crime. Um absurdo, digno até de um processo que ele fez. Então, o que eu peço, eu sei que isso é minoria, não representa a Polícia Penal, não representa os policiais penais, mas é algo que a gente tem que ficar bem atento, né? Sei que tem a corregedoria, né? Tem a próprio setor de inteligência da Polícia Penal, está bem atento com isso, mas enfim, para encerrar aqui e tecendo algumas considerações, o que eu vejo aqui que ficou bem definido aqui, dessas discussões de hoje, são pontos importantes nessa transição. A segurança dos monitores, pós-transição, isso é algo que tem que ser coberto, essa questão da vida privada, da vida civil das pessoas. A capacitação, o auxílio, alguma forma de auxílio para o monitor, para ele poder, de certa forma, fazer o seu concurso público, algo que a gente possa ajudar nesse sentido, embora tenhamos as dificuldades legais, por isso a gente vai estudar. A capacitação profissional para essa vida pós monitoria. A possibilidade da titulação, do uso de títulos. Tudo isso aqui, gente, é algo para ser discutido, que a gente vai tentar criar luta e criar um ambiente de discussão, de diálogo, né? O uso de títulos, o eventual uso de títulos, que é uma reivindicação para concurso, a gente vai ver a possibilidade legal disso, e a possibilidade de uma compensação financeira, que eu acho justo. Eu sei que não há previsão legal, o DT no Brasil ele não tem direito, não tem FGTS, porém, se você analisar que os direitos dos trabalhadores foram desrespeitados, porque pela Constituição nem era para existir o trabalhador de designação temporária, ele era para existir de forma temporária, não 20 anos, não 20 e tantos anos. Então ele já é uma aberração a existência do trabalhador de designação temporária. Então, diante dessa aberração, o Estado também tem que dar conta. E como que faz? Então a possibilidade, então por exemplo, você tem casos de gente que está à beira de aposentar, e aí? E aí? É isso que eu quero, exatamente. É por isso que o caso de quem está à beira de aposentar, exatamente, e eu entendo isso. Eu entendo que esses casos de uma pessoa que está à beira de aposentar não é o mesmo de um rapaz que está com 35 anos, 25, 30, não é o mesmo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então isso tem que ser discutido. Temos que ser sensíveis a cada um desses casos. Então nós vamos estar levando isso aqui. Isso é só o começo da discussão. A gente virou uma página, que é a página da PEC. Nós viramos. Não adianta a gente ficar naquela discussão. É uma discussão que foi enterrada, foi criada uma categoria que não pode existir por muito tempo, é uma categoria de transição. Então essa transição tem que ser bem feita, para não ficar com uma dívida histórica. O Estado do Espírito Santo não pode depois, daqui a 10 anos, olha, temos uma dívida histórica, não virou moda essa coisa da dívida histórica, né? Então nós não podemos criar uma dívida histórica com um segmento que foi fundamental para que o Estado do Espírito Santo tivesse o sistema prisional que tem hoje. Dito isso, vou aqui terminar aqui para que as pessoas possam fazer suas considerações finais. Senhor secretário. Bem, dizer, né, eu acho que, para isso ficar repetitivo, já estamos próximo das 9 horas da noite, é isso. E o deputado está inspirado. O deputado está inspirado porque agora ele fecha esse primeiro momento com vocês com a raiz do problema. O temporário que virou permanente. O temporário que virou permanente. Ontem eu recebi um empresário, isso é muito comum, eu recebo gente de todas as matizes. Então ontem eu recebi um empresário que foi lá me cobrar um crédito, não um crédito, ele prestou um serviço para a Sejus há 18 anos atrás. Ele me contou uma história muito fluida, mas que tinha 18 anos. E ao fim da exposição dele, ele falou, olha, está tudo certo, eu só preciso que o senhor me pague, porque está tudo certo. Eu falei, mas meu senhor, está tudo tão certo que tem 18 anos que o senhor está tentando receber. É óbvio que não está nada certo. E rever algo que há 18 anos
está sendo discutido e não enfrentado, é muito difícil. Então, o deputado realmente agora acertou na raiz do problema, o temporário que virou permanente. Isso não era para ter acontecido, mas aconteceu e precisa ser enfrentado. Então, para não me delongar, porque senão a gente entra, numa repetição absolutamente desnecessária, apresentar a vocês mais uma vez toda a minha gratidão, reconhecimento e respeito pelo trabalho prestado. Sou extremamente acessível, isso eu acho que vocês já sabem. E dizer, deputado, mais uma vez, que eu estou impressionado com a sobriedade do senhor e ainda mais com respeito a essas pessoas, porque, de fato, se não houver respeito e a consideração ao coração dessas pessoas que buscam esperança, eu não vou estar ao lado do senhor. Mas eu já vi que eu vou estar do lado do senhor algumas vezes. Muito obrigado e parabéns pela iniciativa. Coronel Wellington, muito obrigado. Ribeiro, meu amigo, meu irmão, diretor do sistema, Rocian, representante dos nossos colegas DTs, e a todos vocês, tenham uma boa noite. Eu que agradeço, secretário. Coronel Wellington, por favor. Presidente, só agradecer mesmo. Primeiro, parabenizar mais uma vez Vossa Excelência pela condução dos trabalhos, pela liderança desse projeto. Agradecer cada um dos senhores e senhoras que deixaram seus afazeres e continuam acreditando. Por mais que essa reunião seja importante e nós reconhecemos todas as limitações aqui, o ganho principal, a cereja do bolo aqui foi a presença do nosso querido secretário e o apoio dele a todos os encaminhamentos de tudo que aconteceu aqui. O mais importante é o apoio dele, porque ele significa a presença do governo e a sensibilidade para que o diálogo aconteça, né? E assim, desejar que Deus abençoe, proteja e guarde todos vocês que estão aqui, os que não conseguiram vir e também as suas famílias. Um bom trabalho, nós continuamos sempre juntos. Viana, meu irmão. Só agradecer, deputado, a presença dos meus colegas, amigos aqui, os que estão acompanhando pelo Instagram, pela TV Assembleia, agradecer Vossa Excelência pela oportunidade, né, pelo acolhimento de sempre, deputado Coronel Wellington também pela presteza, agradecer ao secretário, né, pelos esclarecimentos aí e também pelo acolhimento, né, e também agradecer ao Ribeiro, né, o diretor-geral aí, por ter recebido, né, todas as vezes que a gente solicitou. E eu acredito que a categoria sai daqui hoje sabendo que não está desamparada e que tem, né, um lugar para poder vir e debater o que pode ser feito ao longo desses próximos 4 anos. Então, mais uma vez, obrigado. Bom, meus amigos, é isso. Estamos aqui dando início então, a essa frente que vai continuar discutindo e vamos, se Deus quiser, chegar a uma proposta bacana, um diálogo cada vez mais importante. Agradecer a cada um de vocês que se fez presente, agradecer a presença do secretário Pacheco. Realmente a sua presença aqui foi fundamental, porque é com o governo que nós temos que dialogar. Sem o governo não há o que falar. Não tem diálogo para resolver isso se não for com a presença do governo. Então, foi fundamental a sua presença aqui hoje. Agradecer meu companheiro aqui, Coronel Wellington, Viana, sempre muito trabalhador na defesa dos interesses da sua categoria, o diretor aqui dos presídios, nosso amigo, e todos vocês. Nada mais havendo... agradecer também aos meus queridos colegas servidores da Assembleia Legislativa, a TV Alice, sempre fazendo um trabalho maravilhoso aqui, sempre aqui divulgando nossas ações, os servidores Polícia Legislativa, colegas da taquigrafia, todos que fazem essa Assembleia Legislativa funcionar de maneira tão maravilhosa e sem a qual o nosso trabalho de deputado aqui não seria executado. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Agradeço a presença de todos e tenham uma boa noite, meus amigos.